Em 1951, um jovem piloto caiu nas águas geladas do Oceano Pacífico, cercado por neblina, correntes perigosas e mar revolto. Ele precisou nadar para sobreviver. Ninguém imaginaria que mais tarde esse jovem se tornaria uma lenda do cinema. Seu nome? Clint Eastwood. Bem-vindos a mais um Cinéfilo Curioso. Eu sou Marilene Mello e hoje vou contar para vocês a história real de sobrevivência de Clint Eastwood. Hoje o Cinéfilo Curioso está invadindo a terça-feira de investigação porque eu não consegui gravar esse vídeo antes. Era para ter sido gravado no dia 31 de maio, quando Clint Eastwood completou 96 anos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em 1950, eclodiram hostilidades na fronteira da Coreia. Os Estados Unidos então iniciaram uma concentração de forças em Seul. A junta militar recrutou Clint Eastwood um mês depois. Na primavera de 1951, Clint Eastwood aproveitou os seus últimos momentos de liberdade se embriagando e ouvindo música em inferninhos locais, até se apresentar de ressaca e cheio de determinação para o treinamento básico no Forte Ord, perto da península de Monterrey. Ele ficou lotado no Forte Ord, mas as suas aptidões físicas deram a ideia aos treinadores de que ele deveria ser mandado para a escola de treinamento de oficiais. Ele não gostou muito da ideia. Ele fora recrutado para passar os 2 anos do serviço militar obrigatório e não queria ficar mais nenhum minuto de uniforme. Não há problemas, disseram eles. Prepare-se para mais treinamento e dureza antes de embarcar para a Coreia. Só que uma informação nos documentos do recrutamento o livrou desta missão sombria. Pediram que ele apontasse qualquer habilidade especial e Clint escreveu natação. Quando ele terminou o treinamento, o comando militar o designou para ser salva-vidas permanente e instrutor de natação no corpo docente do Forte Ord. Sua designação para a piscina o colocou em contato frequente com os serviços especiais, uma divisão criada durante a Segunda Guerra para aproveitar a popularidade das celebridades de Hollywood recrutadas. Ciente de que matar astros do cinema não era a melhor medida econômica nem de relações públicas, o exército os isolou nos serviços especiais, o que em essência era, na maioria das vezes, um passe livre e eles ficavam desobrigados do serviço ativo. Eles eram usados em publicidade e toda vez que surgia uma oportunidade de recrutamento. Eles passavam a maior parte das suas muitas horas de folga na piscina e o verdadeiro trabalho de Clint era salvá-los do afogamento. Nesse serviço, o Clint conheceu muitos jovens atores contratados por Hollywood e muitos outros rostos que se tornaram conhecidos depois no cinema e na TV, todos à beira da piscina. Outro praça que se tornou amigo do Clint foi Irving Lasper. Ele era um fotógrafo e disse ao Clint que ele tinha o rosto que os filmes, ou os homens que faziam os filmes, adoravam. O Clint descartou a sugestão e no momento não teve nenhum interesse nessa área de trabalho. Outra tarefa atribuída a Clint era a de projecionista da base, nas salas de aula do corpo docente da divisão. Uma das minhas tarefas auxiliares, além de professor de natação, era projetar filmes de treinamento para os soldados. Eu vivia passando a Batalha de San Pietro, um dos meus preferidos, que devo ter visto umas 50 vezes durante os meus 2 anos de serviço militar. Assistindo ao filme repetidas vezes, Clint não podia deixar de analisar a sua mecânica, como ele fora montado, o ritmo das tomadas, os ângulos de câmeras e a gravação em off do diretor John Huston. Desse fascínio por filmes nasceu uma outra amizade com um praça chamado Norman Barthold, que era ator
e tinha conseguido uma ponta num dos filmes que o Clint fora instruído a projetar. Era O Professor e a Corista, de 1952, protagonizado por Ronald Reagan e coestrelado por Virginia Mayo. Algumas das raras vezes que o Clint usava o seu uniforme militar fora da base, normalmente era para conseguir passagens aéreas grátis em aeronaves militares, e isso vinha muito a calhar quando iria visitar os pais em Seattle. Um dia, no outono de 1951, Clint arranjou lugar num bimotor Beechcraft, mas depois ele mudou de ideia e embarcou num bombardeiro naval Douglas AD, porque o horário do voo de volta lhe daria um tempinho a mais em Seattle. Entretanto, no retorno à base, o voo acumulou problemas sucessivos. Eles enfrentaram mau tempo, neblina, tinham uma falha no sistema de comunicação, problemas na navegação, dificuldade em manter uma das portas fechada, desorientação do piloto e excesso de gasto de combustível. Quando o combustível acabou, o tenente Francis Coleman Anderson não teve outra opção senão amerrissar no Pacífico, perto de Point Reyes, uma península no litoral do condado de Marin, ao norte de São Francisco. Point Reyes é famoso por neblina extremamente densa, ondas violentas, correntes muito fortes, água gelada o ano inteiro, costões rochosos e presença frequente de tubarões brancos. Nessa hora, as aptidões físicas de Clint entraram em ação. Ele conseguiu se soltar da fuselagem inundada, chegar à superfície e ele avistou não muito longe o piloto boiando na água. Então foi até ele e eles conseguiram voltar nadando até a praia, que ficava a 6, 11 ou mais quilômetros, dependendo do relato que se lê sobre o acidente. O futuro astro tinha apenas 21 anos e, após sobreviver ao impacto, ele conseguiu se soltar da fuselagem inundada, chegar à superfície e enfrentou ondas violentas e água gelada para conseguir chegar à costa, 1h30 lutando contra o mar. A costa de Point Reyes recebe correntes frias do Pacífico Norte e ali em finalzinho de setembro, início de outubro, a temperatura média da água é entre 10 e 13 graus centígrados. Isso é frio suficiente para causar a perda gradual da coordenação motora, uma dificuldade respiratória inicial e, em períodos mais prolongados, um início de hipotermia. Vários relatos e fontes da época descrevem explicitamente a água como frigid water, que é água gelada. Depois de alcançar a praia, Clint ainda teve que caminhar por uma área isolada até encontrar uma estação de rádio que acionou o resgate. O desastre o apresentou a um tantinho de fama momentânea. A imprensa local o ovacionou como herói por ter sobrevivido à queda do avião e, em alguns relatos, por ter ajudado a resgatar o piloto. Ele foi fotografado no local com o peito nu e o corpo ainda todo encharcado, o que passava uma imagem de perfeição. Mas esse episódio também o apresentou a ideia muito real de imortalidade. Encarar a morte com esse ar desafiador surtiu nele um efeito poderoso e prolongado. A experiência de sobreviver a um acidente real provavelmente ajudaram a construir a sua imagem de homem resistente e imperturbável, que o marcaria em toda a sua carreira. Muitos fãs fazem uma conexão curiosa. Anos mais tarde, Clint interpretaria um fugitivo em Fuga de Alcatraz e enfrentaria mais uma vez as águas geladas da Baía de São Francisco, agora diante das câmeras. De frentista de posto de gasolina, cavador de piscinas e intérprete de papéis insignificantes e esquecíveis, Clint Eastwood se tornou uma lenda do cinema. Muitos atores e filmes surgiram e desapareceram enquanto Clint continuava evoluindo, sempre disposto e, o mais importante, apto a continuar.
Clint Eastwood destaca-se entre os atores mais populares e duradouros de Hollywood. A sua história não pode ser contada em um simples vídeo no YouTube. São muitos momentos, muitas passagens da vida dele que merecem uma descrição meticulosa, que só caberiam em uma série com vários episódios, talvez até com várias temporadas. Mas coube muita coisa em um livro, Clint Eastwood, Nada Censurado, do Mark Elliott, que eu usei como base para minha pesquisa para trazer esse vídeo para vocês. Bom, vocês já notaram que eu sou apaixonada, né, pelo Clint Eastwood e não podia deixar de prestar a minha homenagem, né, passar um pouquinho do aniversário dele, então eu quis trazer essa história muito curiosa para vocês. Se tu tá gostando do meu conteúdo, deixa o teu like, se inscreve no meu canal, que é muito importante para o meu conteúdo continuar chegando até vocês. Muito obrigado por ficar comigo até o finalzinho do vídeo.